Muy buenos días, amables Bom dia hermanos presentes aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes en otras naciones, e aos que estão em outras nações, iglesias reunidos en esta ocasión. aos ministros e igrejas reunidos nesta ocasião. Especial para el misionero Uma saudação Bermúdez Marín, especial para o missionário Miguel Bermúdez Marim en Cancún, e ao ministro e à igreja lá em Cancún, mexicana. República Mexicana. Feliz cumpleaños para Feliz aniversário William Pérez Vila, para William Pérez, o Billy, Félix Caro, e Félix Caro, que cumplen año hoy, que aniversariam hoje. y todos los que cumplen año, E a todos os que aniversariam hoje. y también para José Benjamín Pérez, E feliz aniversário também el martes, para José Benjamim Pérez, que aniversaria na próxima terça-feira. feliz cumpleaños y que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto sean sobre E ustedes que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre vocês, en este tiempo. que lhes use grandemente em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para hoy tenemos Para hoje nós temos um resumo do Fórum Judiciário de la República Mexicana, da República Mexicana. así es que tenemos este resumen, este video, Assim, temos este resumo, activistas, este vídeo da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. estaré E depois disso estarei com vocês para para continuarmos continuar platicando la palabra del Señor hoy domingo praticando a palavra do Senhor. Hoje, domingo de escola bíblica, como siempre se tiene como sempre se tem o ensinamento do Evangelho de Cristo em todos os domingos, los apóstoles se reunieron assim como los domingos os apóstolos se reuniam nos domingos. domingo, Cristo ressuscitou luego de resucitado num domingo le aparecía e nos domingos, depois de ressuscitado, aparecia aos seus discípulos e lhes ensinava as Escrituras. Deixamos este vídeo da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, que é um resumo do Fórum Judiciário do México. El 20 de febrero de 2015, en la Ciudad de México, DF, el Consejo de la Judicatura Federal, a través del Instituto de la Judicatura Federal y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, llevaron a cabo el tercer Foro Judicial Internacional, Nuevas Propuestas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, en continuidad a la serie de foros que por iniciativa del embajador mundial Dr. William Soto y en el marco del proyecto Justicia para la Paz se están llevando a cabo en las principales ciudades del mundo. Juristas, académicos, tratadistas de América y Europa, jueces y magistrados de las altas cortes de América Latina respondieron a la convocatoria de la embajada y presentaron diferentes enfoques alrededor del tema.
El evento inició con la intervención del magistrado Dr. Julio César Vázquez Mellado, director general del Instituto de la Judicatura Federal, quien contextualizó histórica, conceptual y jurídicamente a los asistentes sobre las consecuencias que le han acarreado al mundo los discursos de odio y discriminación. Es ya tiempo de poner un alto, de poner un hasta aquí, y en todos los tiempos y en todas las regiones de la tierra debe desaparecer algo tan vergonzante como el genocidio. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de cultura jurídica como es el Instituto de la Judicatura Federal. El señor embajador, Dr. William Soto, señaló que los aportes de los profesionales son definitivos para decantar y perfeccionar las nuevas propuestas para la prevención y sanción del delito de genocidio. Con mi infinita gratitud con la Judicatura Federal, con los abogados, estudiantes y activistas por la paz de México y de otros países por responder a esta convocatoria, declaro formalmente abierto el tercer foro judicial internacional, nuevas propuestas para la prevención y sanción del delito de genocidio. El primer panel de expertos estuvo integrado por el embajador Soto, quien disertó a los asistentes sobre el marco global de su proyecto Justicia para la Paz, señalando también el alcance de sus propuestas. La justicia para la paz debe estar cimentada en la verdad y en el respeto de la dignidad humana. Una justicia autónoma e independiente trae la paz. Y la paz es el preámbulo de la felicidad y el bienestar de la familia humana. Hubo un hecho abominable que marcó la historia de la humanidad, el Holocausto, en el cual hubo persecución, asesinatos sistemáticos y organizados, provocando la muerte aproximadamente a 6 millones de judíos, millones de polacos, comunistas y otros sectores de la izquierda política, y también homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales y prisioneros de guerra soviéticos salvajemente asesinados. Es importante destacar que es un imperativo para el Estado colombiano, y yo diría para todos los estados, evitar que hechos constitutivos de genocidio vuelvan a presentarse, toda vez que este tipo de actos desvirtúan el carácter plural y democrático de los estados, sobre todo los estados sociales de derecho, y desconocen que el pluralismo, más que un elemento casual o caprichoso de esta fórmula de organización política, solo es comprensible si se asume como un valor y como un principio propio de los estados constitucionales. La imprescriptibilidad del crimen de genocidio no es caprichosa. La norma que prohíbe el genocidio presenta como elemento esencial su imprescriptibilidad, porque los límites temporales de su persecución y de su reparabilidad producirían negación de los derechos de máxima protección por cualquier Estado democrático de derecho que se signe así en el mundo. En apertura a la temática de la segunda mesa del Tercer Foro Judicial Internacional, se presentó el distinguido jurista español Dr. Baltasar Garzón Real, donde en su magistral intervención señaló, entre otros, que cuando se habla de soberanía hay que evolucionar de la soberanía territorial a la soberanía compartida. La soberanía compartida que permita proteger a los ciudadanos y ciudadanas del mundo cuando de esta forma tan masiva y sistemática se agrede a los derechos fundamentales. Durante la investigación, el juzgamiento y la sanción de estos delitos de lesa humanidad se debe garantizar el respeto a un proceso racional y justo, como también a un trato deferente e igualitario a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, evitando confundir la necesidad de hacer justicia con la venganza institucionalizada por lo ocurrido en el pasado. En idéntico sentido concluye el doctor José Antonio Murguía, moderador del panel. Nadie debe quedar por encima de la ley. La ley es para todos o no es para ninguno. Necesitamos que el respeto a los derechos humanos se cumpla, pero se cumpla integralmente por todos. Es un camino largo, pero estamos dispuestos a recorrerlo. Presentó lo ocurrido contra
La cuota estudiantil estuvo a cargo del joven Camilo Montoya Real, quien señaló a los asistentes la importancia de desarrollar principios de diálogo, alteridad y participación a fin de lograr la unidad a partir de la diferencia. Si partimos de la base de que existen individuos que son diversos, en tanto cada uno tiene pasiones e inclinaciones propias que de cierta forma lo caracterizan y que para que estos individuos alcancen el desarrollo pleno de esas pasiones necesitan de algún vínculo con los otros, entonces ya nos habremos acercado bastante al concepto de comunidad. La jueza de Distrito 404 de Texas, doctora Elia Cornejo, desde la acústica del juicio de Israel contra Adolf Eichmann, señaló que hemos aprendido que tenemos la autoridad legal para tomar acción contra aquellos que cometen crímenes de guerra, asesinan inocentes y se dan a la fuga. Cuando son encontrados, cada estado tiene el derecho de llevar a juicio todo aquel que viole la ley. Entonces, ¿por qué el mundo no ha tomado acción contra aquellos que han atacado un segmento de la sociedad? Entonces el concepto de soberanía va cediendo la estructura mental de nosotros y tenemos que empezar a aceptar al prójimo tal cual es, como es y con la cultura que tiene. Ahí empieza con una sencillez tremenda lo que es el tema preventivo y cómo nosotros vamos a obligar a los gobiernos locales a que realmente no confronten, sino que dialoguen. La tercera mesa del día cerró con la participación del magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, quien desarrolló su temática a partir de la Corte Penal Internacional con su función en los crímenes internacionales. Le pido a usted encarecidamente, ciudadano embajador, que a través de esta labor que hace, llevemos adelante a las Naciones Unidas y a los organismos que tengamos que llevar, porque yo digo lo siguiente, aquí hablamos todos de los seres humanos y el planeta. ¿Será que el planeta no tiene amigos, abogados, jueces que lo defiendan? La cuarta y última mesa de ponentes estuvo representada por el doctor Fernando Córdoba del Valle, juez en México. También me interesa que se deje claramente establecido que el genocidio y por supuesto los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles por encima de cualquier principio de irretroactividad de la ley. Algo de lo cual en México ha sido superado. Esto, dada la protección de la vida en la que se está en juego y que, por supuesto, protección de la vida que se reconoce en términos de derecho constitucional y que más en derecho internacional. El doctor Camilo Montoya Reyes, procurador ante el Tribunal Superior de Bogotá en Colombia, por su parte, disertó sobre el delito de genocidio en el derecho penal internacional. ¿Cómo se ha interpretado por los tribunales penales internacionales esa intención de destruir totalmente o parcialmente al grupo? Dicho aquí, en el escritorio, puede resultar muy fácil repetirlo, ¿verdad? No, pues si esos actos se perpetran con la intención de destruir al grupo, pues sencillo, doctor Camilo Montoya, eso es un genocidio. Y si no se perpetran con la intención de destruir al grupo, pues no es genocidio. Sin embargo, el tema es muy complejo, no admite respuestas tan sencillas. ¿Por qué? Porque depende qué se entiende por la intención de destruir al grupo. El señor embajador, Dr. William Soto, clausuró la participación de los ponentes con la invitación a continuar trabajando en pro del bienestar de la familia humana en el mundo. El próximo Foro Judicial Internacional será desarrollado en el marco de la Cumbre de Integración por la Paz a realizarse durante el mes de noviembre en Santiago de Chile.
Ya vimos Já vimos a cabo el foro judicial a atividade realizada mexicana no Fórum Judicial na República Mexicana, no Distrito Federal, o qual foi um êxito total. Agora leremos em São Lucas, no capítulo 4. verso 16 en adelante, donde Do versículo 16 ao 21, vino a Nazaret, onde diz: se había criado, E chegando a Nazaré, en el día de reposo, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. se le dio el libro del profeta E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar el Espíritu em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, para dar buenas nuevas, pois que me ungiu para evangelizar me ha enviado a aos sanar pobres, quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista enviou-me a curar os quebrantados do coração, a poder libertar, a pregar liberdade aos a cativos predicar el año agradable e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. y comenzó a decir: E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Pueden tomar asiento si quieren. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El tiempo O tempo para el cumplimiento para o cumprimento de la Escritura. da Escritura. La Escritura A Escritura es la palabra de Dios, é a palavra de Deus, donde están las profecías, onde estão as profecias cosas que Dios das coisas llevará a cabo. que Deus fará. Esta Escritura que leímos Esta Escritura que nós lemos fue tomada de Isaías capítulo 61, foi tomada de Isaías, no capítulo 61, en el capítulo 4, e Jesus a leu versos 16 em São Lucas, no capítulo 4, versículos 16 ao 21. donde decía: y para predicar E não continuou lendo onde dizia: E para pregar o dia da vingança do nosso Deus. Por quê? O dia da vingança é para ser pregado neste tempo final. es el tiempo en que se predicará el juicio que vendrá sobre la raza humana durante Será o tempo em que se pregará o juízo que virá sobre a raça humana durante a grande tribulação. al sexto sello, Está ligado ao sexto selo, séptimo sello, ao sétimo selo al cuarto sello también. e também ao quarto selo. Por lo tanto, todo eso corresponde Portanto, tudo isso corresponde a este tempo final. encontramos en Isaías 55, Encontramos em Isaías, no capítulo 55, 10 al 11, que dice:
Nos versículos 10 e 11, los cielos y la lluvia y la nieve, y no vuelva ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, a palavra de Deus tem de se cumprir no tempo que lhe corresponda. Não volta para Deus vazia, porque é a palavra de Deus e Cristo disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. E, consequentemente, a palavra do Senhor permanece para sempre e faz aquilo que disse que fará para cada era e para cada dispensação. Cuando se hablaba de que publicaria, quando disse que publicaria, que pregaria a liberdade aos cativos, a abertura do cárcere aos presos, e proclamaria o ano da boa vontade do Senhor, isso era uma profecia que foi cumprida quando apareceu o Messias, o Cristo. E através dele, Deus a cumpriu. Mas ele não continuou lendo, onde diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Porque o dia da vingança do nosso Deus é para ser pregado neste tempo final. Agora leiamos em Jeremias, no capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ou seja, o que Deus prometeu que fará, se apressa em fazê-lo no tempo correspondente. Ou seja, que quando chega o tempo de Deus cumprir o que ele prometeu, ele o faz em forma rápida, apressada, não com vagareza, senão com ânimo, cumprindo o que ele prometeu. Ele esteve realizando a criação de um povo, a criação de filhos e filhas de Deus. São Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está realizando uma nova criação. Por isso, foi que em São João, capítulo 3, versículos 1 ao 6, disse a Nicodemos: na verdade, te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um novo nascimento como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. O reino de Deus está na esfera espiritual, na forma da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está realizando
la creación a criação de su iglesia de sua igreja, de edad en edad, de era em era, siendo que Cristo es el segundo sendo que Cristo Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 é o segundo Adão, es el é o último Adão, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é a segunda Eva, la segunda Eva. como São Paulo nos diz na primeira aos Coríntios capítulo 15, assim como Adão se reproduziu em filhos e filhas por meio de Eva, Cristo por medio de su iglesia Cristo, por meio da sua igreja, reproduce en hijos se reproduz em filhos e filhas de Deus, formar el cuerpo místico de Cristo, que es la familia de Dios, que forma descendiente de Dios, los hijos, o corpo místico de Cristo, que é a família de Deus, os descendentes de Deus, por eso nos os dice filhos e filhas de Deus. la Escritura que somos llamados Por isso, a Escritura nos diz hijos de Dios, que nós somos chamados hijos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. es que así como Porque, assim como se nasce na terra através de nossos pais terrenos, se nace a una vida, se nasce para uma vida temporária, una vida terrenal uma vida terrena, en cuerpos mortales, em corpos mortais. cuando se nace del agua, E quando se nasce da água, do Evangelho e do Espírito Santo, se nace se nasce a la vida eterna, na vida eterna com Cristo no seu reino eterno. ha entrado la persona E a pessoa entrou al reino de Dios no reino de Deus, celestial, no reino así celestial. como cuando hemos nacido en la tierra a través de nuestros padres terrenales, Assim como hemos nacido al reino terrenal, quando nascemos na terra através de nossos pais terrenos, a una vida en los nascemos no reino terreno, no reino temporário, numa vida temporales, onde os nossos corpos são corruptíveis, temporários, mas nos dá a oportunidade de confirmar o nosso lugar na vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Por isso, em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21 nos diz: los cielos, de los mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Ou seja, para que seja um corpo glorificado, como o corpo glorificado que ele tem. poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él tiene Como fará com o seu eficaz poder, com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem transformarnos o poder visualmente e interiormente. para nos transformar fisicamente, assim como tem o poder para nos transformar espiritualmente e interiormente. No hay nada imposible. Ele é o Todo-Poderoso. Para ele não há nada impossível. De Cristo As gerações anteriores a él físicamente de Cristo, anteriores a ele fisicamente, estão em São Mateus no capítulo 1. y San Mateo E em São Lucas, no capítulo 3, versículos 23 até o versículo 38, aí no final diz: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus.
Y en San Mateo capítulo Em São Mateus, capítulo 1, nos habla também nos fala de la ascendencia da ascendência de Jesús de Jesus, según la carne. segundo a carne, Capítulo verso 1 al 17. desde o versículo 1 ao 17, Desde David desde Abraham en adelante. Esa es la genealogía desde Abraão em diante. Essa é a genealogia de Cristo por José, por meio de José. la genealogía de Cristo por María, Mas a genealogia de Cristo por meio de Maria está em São Lucas, no capítulo 3. esa es su genealogía ascendiente. Esta é a sua genealogia ascendente. De su genealogía E descendiente. qual é a genealogia descendente de Cristo? Según la carne, A ascendente é na carne. la descendiente E a descendente el espíritu, los é segundo o Espírito. Cristo, Os que nascem no corpo místico de Cristo é a descendência de Cristo. Por isso diz: anunciarei o seu nome aos meus irmãos. capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 12. Y dice también E yo, também diz: eu e os filhos que Deus me deu. esos son los hijos Esses são os filhos de Cristo por meio da união de Cristo e sua igreja, de era em era. de edad. Y así como sobresalen en la E como algumas pessoas se sobressaem na descendência de Cristo, personas, encontramos na descendência de Cristo que também también sobresalen se sobressaem los apóstoles os apóstolos y cada uno de los e cada um dos mensageiros da igreja iglesia del do Senhor Jesus Cristo dentre os gentios. San Pablo São Paulo y los demás mensajeros e os demais mensageiros en edad, de era em era, de edad en edad, encontramos de era em era, que viene un despertamiento espiritual, encontramos que vem um despertamento espiritual, se revela a un onde mensajero al cual Deus se revela a um mensageiro, o qual envia no meio do cristianismo, para ese tiempo, lhe dá a sua palavra para este tempo, e ele, ungido com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, começa a proclamar essa mensagem, essa palavra. E Cristo começa a atuar, começa a chamar e a juntar os escolhidos, el nuevo nacimiento en ellos, y así comienzan a nacer en el reino de Dios, el reino de Cristo. começa a produzir um novo nascimento neles. E assim, os filhos e filhas de Deus correspondentes a cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo começam a nascer no reino de Deus, no reino de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim é o programa da reprodução de Cristo através A través de su iglesia, da sua igreja, de edad en edad. de era em era. La ascendencia de Cristo A ascendência de Cristo é segundo a carne, e a descendência é segundo o Espírito. espiritual, obteniendo el nuevo nacimiento y por consiguiente recibiendo el Espíritu de Cristo. Y luego Primeiro nascem no reino de Deus no campo espiritual, obtendo o novo nascimento e, consequentemente, recebendo o Espírito de Cristo. Depois, no último dia, os que partiram serão ressuscitados em corpos eternos.
serão a imagem e semelhança de Cristo com corpos glorificados. E os que estivermos vivos seremos transformados. Tão simples assim. Então teremos a imagem, o corpo angelical e a semelhança física de Cristo, o corpo físico glorificado, todos iguais a Cristo, com corpos glorificados e eternos. E isso significa que é uma raça com vida eterna, em que a pessoa nunca envelhecerá nem adoecerá, e que o poder de Deus estará sempre nela. São os filhos e filhas de Deus, adotados no reino de Deus. Primeiro recebemos a adoção espiritual ao recebermos o Espírito de Cristo. Depois receberemos a adoção física, que será a redenção do corpo, como em Romanos, no capítulo 8, versículos 14 ao 39, a qual será a transformação do nosso corpo. E essa será a primeira vez que, além de Cristo, seres humanos serão adotados no reino de Deus com vida eterna, com corpos glorificados e eternos, para viverem por toda a eternidade. Estes são os crentes em Cristo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nascidos de novo, de etapa em etapa, de era em era. E assim será o gabinete do reino de Cristo. Na parte política, terá o seu gabinete com Cristo como rei e os crentes em Cristo, o seu gabinete administrativo. Eles serão também a ordem sacerdotal do milênio e de toda a eternidade, onde Cristo será o sumo sacerdote desse reino, e os crentes em Cristo serão sacerdotes com Cristo. E também será o gabinete do poder judiciário, onde Cristo é o juiz supremo, ao qual Deus colocou como juiz dos vivos e dos mortos. E os crentes em Cristo pertencem a esse poder judiciário celestial do reino do Messias. Ou seja, a posição que ocupam no reino de Deus, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é a posição mais alta do reino de Deus. O reino de Deus passou dos judeus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que os filhos e filhas de Deus nascem da água e do Espírito na Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito de Cristo. E por esta razão, Cristo disse que há gozo no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque um filho ou uma filha de Deus está nascendo no reino de Deus. E quando um rei nasce, sempre há gozo no céu. Como quando um rei nasce em algum país, há gozo, há uma festa nesse país. Portanto, quando você recebeu Cristo, foi batizado na água no seu nome e recebeu o Espírito de Cristo, houve gozo no céu. Recordem que Cristo, quando nasceu em Belém da Judéia, também houve gozo no céu.
así, O anjo Gabriel foi enviado com uma hoste celestial, cantando e louvando a Deus. más real que el mundo Assim é no mundo espiritual, que é mais real do que no mundo terreno, y el mundo espiritual porque es eterno. Y ahora o mundo terreno é temporário e o mundo espiritual é eterno. un mundo terrenal físico y hay un mundo espiritual. E conscientes de que há um mundo terreno, físico, e de que há um mundo espiritual, invisível, onde estão os anjos, onde Cristo está em Espírito Santo, al cual pertenecemos, ao qual nós pertencemos como filhos e filhas de Deus, nascidos no reino de Deus, doble ciudadanía. nós temos dupla cidadania, a cidadania terrena e a cidadania espiritual ou celestial do reino de Cristo. Ahora, así como hubo una guerra en el cielo, Assim como houve uma guerra no céu, en donde el enemigo onde de Dios o inimigo de Deus, Satanás, se rebelou contra Deus formó un problema, e formou um problema no céu, luego más adelante e mais adiante encontramos que formó vemos que formou outro problema na terra, en el huerto del Edén, com Adão e Eva no jardim do Éden. la batalla entre los dos reinos, el reino de Há uma batalha entre os dois reinos, el diablo, o reino de Cristo e o reino do inimigo de Deus, o diabo. en una batalla Ambos estiveram numa batalha la mente na mente de las personas. das pessoas. Ahí es la batalla, ahí es la rúa, es la batalla. Aí é a batalha. Eso es que É aí el apóstol San onde Pablo nos dice, a batalha ruge, e por isso é que o apóstolo São Paulo nos disse na carta aos Efésios, capítulo 6, versos 12 versículos 10 versos 12 en adelante dice, até o 13. capítulo 6, verso 10 en adelante, por Carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 13. fortalecer No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. de toda la armadura Revesti-vos de toda a armadura de Deus, podáis estar para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, que o inimigo de Deus, o diabo, sempre estará incomodando aos filhos de Deus, a los creyentes. aos crentes em Cristo. Allá al principio la Lá no princípio os perseguiu, mató cientos o miles os matou, y el imperio romano às centenas, aos milhares ou milhões. E o Império Romano os jogava aos leões e também os queimavam. verso 12 dice, No versículo 12 diz: contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. para que podáis resistir en el día malo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí nos mostra Y el cristiano que o cristão pasa por la lucha passa por uma luta espiritual todo el tiempo. em todo o tempo. El apóstol Pedro dice, O apóstolo Pedro nos disse en 1 de Pedro na capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, 7, sobrio, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, o diabo, o inimigo de Deus, anda como leão, rugindo, buscando a quem devorar, a quem separar do caminho do Senhor. Mas disse: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como no capítulo 4 de São Mateus e no capítulo 4 de São Lucas, quando Cristo jejuou por 40 dias e logo foi tentado pelo diabo, Cristo resistiu e no final o diabo se foi. Fugiu de Jesus Cristo. E os anjos serviram a Cristo. Os anjos servem aos crentes em Cristo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os defende. É importante estarmos conscientes destas coisas para compreendermos que não existe somente a vida física. Há vida em outras dimensões. Há vida espiritual, que não é vista pelos olhos humanos, mas que existe. É importante saber estas coisas para saber como defendernos espiritualmente. É importante sabermos estas coisas para sabermos como nos defender espiritualmente e estarmos bem agarrados de Cristo nosso Salvador. Vocês se lembram de Jó? Quando o diabo veio para incomodá-lo, pediu a Deus que lhe permitisse feri-lo. Ele disse: se o ferir, te negará. Mas Jó permaneceu firme servindo a Deus. Assim cada pessoa deve permanecer firme em Cristo, amando e servindo a Jesus Cristo, nosso Salvador. Recordem que Cristo é Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. E São Mateus também nos fala do mesmo no capítulo 1, versículos 22 e versículo 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Era Deus vestido de um corpo humano, criado no ventre da Virgem Maria. Era Deus fazendo-se à semelhança humana para redimir ao ser humano. Por isso Cristo dizia: eu e o Pai somos um. Quem me viu, viu o Pai. Por isso a Escritura diz que a plenitude da divindade morou em Cristo. Colossenses, capítulo 1. E no capítulo 2, versículos 2 e 3, o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o mesmo Deus vestido de carne humana, visitando o seu povo Israel. E permanece em Espírito Santo
no meio da sua igreja. O sea, la misma columna de fuego que libertó al pueblo hebreo. Ou seja, a mesma coluna de fogo que libertou ao povo hebreu, que apareceu a Moisés no Monte Sinai numa sarça, é o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo. Portanto, o nosso amado Senhor Jesus Cristo é a pessoa mais importante de todos os tempos. É o próprio Deus, vestido de um corpo de carne, o qual se colocou em sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Logo ressuscitou glorificado e está sentado à direita de Deus, no trono de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo não é qualquer pessoa, é Emanuel, Deus conosco. Isto é, o ungido, o Messias príncipe. E, por isso, é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Atualmente nós estamos vivendo no tempo em que as promessas correspondentes ao último dia terão de ser cumpridas. Terão de ser completados os escolhidos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo terá de sair do trono de intercessão para tomar o título de propriedade, o livro selado com os 7 selos, que está na mão direita de Deus no Apocalipse 5, versículo em diante. Abri-lo no céu para fazer a sua obra de reclamação, a qual tem que fazê-la como o leão da tribo de Judá, já não como cordeiro, mas como leão, já não como sumo sacerdote, mas como rei e juiz de toda a terra, para também trazer o juízo, como juiz, ditar o juízo sobre a terra, o juízo que cairá durante a grande tribulação. Assim como o juiz é quem vinga as injustiças que se fazem contra as pessoas, Cristo, como juiz, julgará as injustiças que fizeram contra os crentes nele. Ele é o vingador do sangue, o juiz de toda a terra. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos, pelo qual estejamos como Jacó. Como Jacó esteve agarrado do anjo de Deus, ou seja, agarrado de Cristo em Espírito Santo, no corpo angelical, o qual apareceu a Jacó, no capítulo 32 do Gênesis, versículos 24 ao 32, e não soltou até que recebeu a bênção do anjo, que foi mudar o seu nome de Jacó para Israel, porque tinha lutado com Deus e com os homens, e tinha vencido. Não podemos soltar o anjo do pacto, que é Cristo. Necessitamos da bênção dele. A bênção de uma mudança, de uma transformação que está prometida para todos os crentes em Cristo no último dia. E se alguém parte ou morre fisicamente, será ressuscitado num corpo glorificado e eterno.
e voltará a estar conosco. Tudo isso está muito próximo. E, consequentemente, essas são promessas que Deus estará cumprindo no último dia. Ele disse: eu o ressuscitarei no último dia. Já sabemos que o último dia é o 7º milênio, desde Adão até hoje. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Estemos preparados e agarrando de Cristo. Estejamos preparados, bem agarrados de Cristo. E quem ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, faça-o o mais breve possível. Porque quando Cristo saia do trono de intercessão, já não haverá lugar para arrependimento. Não haverá lugar para receber o perdão pelos pecados. Porque não haverá sangue no trono de Deus. Portanto, toda pessoa que ainda não recebeu Cristo tem a oportunidade de fazê-lo agora, para o qual pode chegar até aqui na frente, e as pessoas que estão em outros lugares também podem chegar aí na frente, nesse lugar onde se encontram, para receberem Cristo como Salvador. E assim Cristo lhes receba no seu reino. Vamos dar alguns minutos para que possam chegar até na frente, tantas pessoas que estão aqui, como vocês que estão em outros países também, para receberem Cristo como único e suficiente Salvador. É importante receber Cristo o mais breve possível, porque o tempo está se acabando no programa divino. O tempo da dispensação da graça está chegando ao seu fim. E de um momento a outro, a porta será fechada. Como na parábola das 10 virgens, fechou-se a porta e já não havia oportunidade para se entrar às bodas com Cristo. Também em São Lucas, no capítulo 13, nos diz: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: começarão a clamar. E ele lhes dirá: não sei de onde vós sois. Ali será o choro e o ranger de dentes. Recordem que a porta da misericórdia se fechará em algum momento, e daí em diante já não haverá oportunidade para receber Cristo como Salvador. As pessoas terão que ater-se ao que virá, a grande tribulação sobre o planeta Terra, que durará 3 anos e meio de juízos caindo sobre a humanidade. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião. Com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador, aqui e em outros lugares, em outros países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda.
Creio na tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação pelos nossos pecados, e creio no teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Dou o testemunho público da minha fé em ti e da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no teu nome, e que produzas um novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente. Salve-me, Senhor. Faças da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade em minha vida. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os que vieram aos pés de Cristo me perguntarão: quando podem nos batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porquanto vocês creram de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. Para o qual deixo aqui ao ministro José Benjamin Pérez, e em cada país deixo ao ministro correspondente, para que eles indiquem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, e nos veremos aqui no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Orem muito pela atividade do próximo domingo, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Hoje vimos o tempo para o cumprimento das Escrituras. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, e que continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.